Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos assiste aqui, a quem nos escuta no ABI Esporte. Esse é mais um ABI Esporte que nós convidamos vocês a assistir e prestigiar, porque obviamente nós trazemos sempre pessoas muito legais. Mas antes de trazer a pessoa que eu vou convidar, eu vou fazer minha audiodescrição. Então, eu sou Jamile Barreto, eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos, curtos do lado e em cima um pouco mais black. Eu uso um óculos de grau. Eu estou usando um brinco dourado pendurado. Estou com um vestido de linho. Atrás de mim tem uma parede com uma estante com alguns quadros e um sofá cinza. E para me acompanhar no dia de hoje, obviamente, eu tenho aqui nosso querido Marcos Gomes. Olá, Marcos, querido. E a Oi, nossa Jamile. querida. Ai, muito bom ter vocês comigo. E nossa queridíssima convidada, Aira Bonfim. Ela é historiadora do esporte. E, enfim, eu não vou falar mais nada sobre ela, porque eu quero perguntar tanta coisa, eu tenho pouco tempo, então eu vou deixar que ela se apresente melhor e depois a gente vai conversar bastante sobre futebol feminino aí na nossa sociedade. Aira, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, Jamile. Obrigado, Marcos. Então, vou fazer minha descrição. Eu sou uma mulher branca, também uso óculos de grau. Eu tenho os meus cabelos crespos, descoloridos, na altura do ombro, de forma irregular. Estou dentro da minha casa. Tem muitas coisas aqui penduradas, nas minhas paredes, oriundas de exposições, porque é um lugar de onde eu vim. Eu trabalhei por mais de 7 anos no Museu do Futebol. É um museu público do estado, que fica dentro do estádio do Pacaembu, que talvez seja aí um dos redutos mais conhecidos do futebol na cidade de São Paulo. E é ali, então, de alguma forma, que eu sou afetada pelas histórias não só desse esporte tão querido, né, pela população brasileira, mas também me reconheço como uma mulher feminista, me reconheço como alguém militante de outros atravessamentos históricos e, de alguma forma, a minha produção hoje na área de história, na área da sociologia, se permite uma negociação, né, em torno dos personagens da história do esporte, da história do futebol. Então, essa sou eu e gratidão estar aqui dividindo esse espaço com vocês. Marcos, por favor, faça a Opa! sua audiodescrição. Oi, Jamile, oi, Ara, tá, os nossos telenautas. Eu sou um homem negro, tenho cabelos negros, brancos, né? Já foram negros há muito tempo, mas o meu cabelinho agora tá branquinho, né? Tá parecendo muito meu pai. Meu pai teve cabelo branco cedo. Eu uso óculos, tô de camisa vermelha. é, Atrás de mim eu tenho uma estante. À direita, com alguns livros, e à esquerda eu tenho uma janela, né, que tem uma persiana marrom. Hoje está fazendo um lindo dia, eu estou em Niterói, está fazendo um lindo dia de sol, e muito prazer por receber você aqui, Aira Bonfim. É isso aí, gente. Então, pra vocês verem que aqui é sempre nossos convidados, nossas convidadas são sempre pessoas incríveis que estão fazendo história, que estão deixando o seu legado, e a Aira está deixando o legado dela, não só por tudo que ela estuda, mas também através de um livro, que é o Futebol Feminino no Brasil, entre festas, circos e subúrbios, uma história social, 1915, 1915 e 1941. Aira, acho que eu vou direto ao assunto, assim, então, por que o futebol feminino? É muito boa essa pergunta, né? Porque, como eu já me adiantei, eu me tornei pesquisadora dentro de um museu em 2011, um museu do futebol, com muita insegurança, inclusive, como mulher ocupando, né, um cargo tão maravilhoso, assim, acho que eu não tenho outra palavra para descrever quantas pessoas queriam estar no meu lugar, trabalhando com futebol, de alguma forma entrevistando, mexendo com materiais, acervos, né, abrindo exposições de temas muito relevantes e diferentes sobre esse esporte. No entanto, a instituição e eu mesma, a gente passou muito tempo, de alguma forma, ignorando a presença e as histórias de mulheres dentro desse ambiente esportivo. E isso não era normal. E demora, né? Acho que os próprios movimentos de mulheres ajudam a gente a reconhecer que existia um problema, inclusive, da gente naturalizar essas ausências. E, no geral, não é uma ausência restrita ao ambiente do futebol, mas a própria sociedade faz isso, né? Se a gente olhar nossos livros de história, na escola, nas universidades,
de alguma maneira a gente também vai perceber, né, a falta, os buracos, os vazios de presenças femininas protagonistas dentro dessas narrativas. Então, esse trabalho, ele começa a surgir, esse despertar, né? Acontece em 2015, que é um ano sequencial à Copa do Mundo que a gente recebe no Brasil, né? De uma Copa que vai despertar também muitas tensões em relação, né, a questionamentos, né, de toda a ordem política. E o ano seguinte era um ano de Copa, e curiosamente o Brasil ele não se ofereceu, né? Apesar de construir, gastar tanto dinheiro com estádios, ele não se ofereceu como um país sede, não concorreu. Então é uma Copa 2015 que acontece no Canadá, com um desconhecimento gigantesco, assim, né, do público que gosta de esporte. Naquele momento, a gente mal conseguia escalar a nossa seleção brasileira feminina, assim, né? A gente conhecia talvez a Marta, a Formiga, a Cristiane, mas se restringia muito a esse grupo de mulheres que já atuavam há um certo tempo na seleção, com muito prestígio, inclusive. Não sabíamos aonde ia transmitir, não sabíamos nada, né, sobre esse evento, que é um evento mundial, né, desse esporte. Então, é uma discussão que tem esses inícios de novo, né? Junto com um ano onde a gente vai defender o feminicídio no Brasil, onde a gente vai ter os movimentos de mulheres na rua. E, curiosamente, então, a gente percebe que a gente não consegue fazer uma linha do tempo sobre a história das brasileiras, né? E, de alguma forma, as próprias entidades chancelam isso, as entidades esportivas, dizendo que somos recém-chegadas, né, nesse ambiente de profissionalização do esporte. E aí eu acho que traz esse papel da história, né? Então, de fato, a nossa seleção feminina recente, né? O primeiro evento oficial que ela vai se apresentar para o mundo acontece só em 88, mas, como boa curiosa, né, das histórias esportivas, a gente vai entender então que esse esporte ele só se torna oficial e permitido no nosso país a partir de 83. É basicamente o ano que eu nasci. Então, essa leitura, né, de entender o que que acontece, né, uma vez que o futebol mundial, o futebol brasileiro, ele é centenário, ele é mais do que centenário, a gente vai descobrir que a gente tem no país do futebol, no ano de 41, dentro do contexto do Estado Novo de Getúlio Vargas, uma proibição que não se limita às ligas esportivas, né, a CBD, que seria a CBF da época, mas uma proibição de Estado que não vai permitir que as brasileiras executem os esportes ditos masculinos, ou que pior, né, que vão ser ditos como incongruentes ali com a sua natureza feminina, né, uma natureza ali muito atrelada à ideia de ser mãe, de cuidadora. Então, a gente tem um histórico cultural de muito prejuízo, né, no desenvolvimento da modalidade, de acesso às meninas e mulheres aos esportes, e um afastamento, assim, né, cultural das mulheres com o futebol em geral, né, não só na prática, mas na torcida, no trabalho, né, um grande mercado o futebol. Então, eu vou me atentar um pouco a essa história. A gente vai trabalhar dentro do Museu do Futebol por muito tempo, tentando resgatar em tudo que for possível, né? Quem são as pessoas que estão é, praticando esse esporte a despeito dessa proibição. Então, acho que é importante pensar que, mesmo proibido, muitas mulheres, nossas avós, nossas bisavós, tias-avós, se você perguntar, né, dessa maneira que a gente tem reunido históricos assim da modalidade. E especialmente quando eu comecei a trabalhar com os jornais, né, a partir da Hemeroteca Nacional, no Rio de Janeiro, né, que é um lugar assim muito especial de quem quer procurar ali vestígios de um passado mais distante ainda. Eu vou olhar para esses jornais e revistas ilustradas e vou encontrar muito material sobre futebol feminino ali nos anos de 20, 30, 40, né? Então, são os anos que antecedem 41, que é a data dessa proibição, e que vão mobilizar, né, de fato, que se algo foi proibido é porque tinha muita gente, de alguma forma, praticando esse esporte. Então, eu vou transformar essa pesquisa que nasce no meu trabalho, né, uma pesquisa técnica, num projeto de mestrado dentro da área da história social, no Rio de Janeiro, né? Então, eu vou fazer esse deslocamento durante 2 anos, São Paulo, Rio de Janeiro, porque ali também era um território muito marcado pela minha pesquisa, ou seja, tinham muitas cariocas, cariocas suburbanas, não da Zona Sul, que estavam jogando bola, assim, nos meses que antecedem a proibição. A gente está falando de 15 equipes, pelo menos. Então, tudo isso para dizer que o meu livro, né, esse produto que está já agora no mundo, né, a gente tem uma produção independente desse material, pode me procurar no Instagram, ali tem o link de compra.
ele vai olhar para esses grupos sociais que não são os mesmos, né? Então, são as suburbanas, são as mulheres artistas dos circos, e são as filhas dos associados dos primeiros clubes, né? Uma vez que o 1915 é a data da primeira equipe que a gente encontrou ali em Vila Isabel, no Rio de Janeiro também, mas oriunda de um outro estrato social. E trazer, então, essas histórias das brasileiras que já jogavam bola no início do século. Então, acho que isso Opa, revela muito. você falou em Vila Isabel, Aira. Vila Isabel é um bairro muito importante para a história do Rio de Janeiro. Lembra Noel, enfim, lembra Martim da Vila, lembra a escola de samba. E interessante destacar que no seu livro você traz também uma revelação, quando você trata do papel da imprensa na divulgação, como o futebol feminino era noticiado e quem defendia, né, a abertura de espaço para as mulheres no futebol. Dá para dar um spoilerzinho sobre essa revelação? Lembrando que o pessoal, ó, compre o livro da Aira, pelo Ah, amor de sim, Deus. Vamos ajudar aí, porque o livro dela é muito importante. Por Então, favor. sim. além de você. É um livro de muitas histórias, muitos personagens, né, Marcos? Então, eu acho que também me propus a fazer um livro que, de alguma forma, ele respeita, né, toda essa rigidez, né, de uma pesquisa acadêmica, sim, que era muito importante quando eu estava trabalhando com fontes primárias, mas de uma leitura, assim, muito natural, muito gostosa, né? Então, a gente vai, de alguma forma, passeando pela cidade do Rio de Janeiro. Para mim, assim, foi uma grande aventura conhecer os bairros da Zona Norte, Zona Oeste, a partir da pesquisa, e depois ter a oportunidade, inclusive, de voltar, né, nos dias de hoje e tentar imaginar ali, né, um circuito boleiro feminino. Então, o que a gente observa, né, a década de 30 no Brasil é um momento de muitas negociações em torno do futebol, não só do feminino, mas principalmente no masculino, né? Então, o esporte não nasce profissional para os homens, o esporte também não nasce acessível para os homens, né? A gente tem legislações já ali nos idos de 1910 que vão proibir homens negros, mestiços, trabalhadores braçais, ou seja, 99% da população de fazer parte, de pertencer a um clube, né, como jogador e muito menos como um dirigente, né? Então, essa ideia de um futebol de fato para todo mundo, ela é uma grande negociação política de todo o século XX. E dito isso, né, na década de 30, quando se não se consegue segurar um esporte como um ambiente só de hobby, né, ou seja, de tempo livre, quem tem tempo livre é só o patrão, né? A gente observa que tem um trânsito muito interessante que vai acontecer com equipes suburbanas masculinas, ou seja, homens que vão começar a jogar, tentar praticar esse esporte para, quem sabe, né, ali num grande filtro invisível, ter a oportunidade de uma ascensão social jogando num clube conhecido, né? Então, Flamengo, né, o próprio Vasco, São Cristóvão, são equipes que já existem, que já estão proeminentes dentro de um circuito nacional e carioca. Isso, então, assim, a gente tem uma imprensa que também vai se desenvolver fazendo essa comunicação que está acontecendo no subúrbio, né? Então, isso é muito especial, né? Então, a gente tem muitas ligas suburbanas de futebol, isso não acontece mais nos dias de hoje, a gente perdeu isso. E tem muitos jornais que vão olhar para o público suburbano no interesse, inclusive, de reconhecê-los como consumidores de notícia, né? Então, eles produzem notícia, eles consomem notícia. Então, é um mercado, assim, muito interessante, pensando até a dimensão, né, de populacional do Rio de Janeiro, né? A Zona Sul ainda em crescimento, mas você tem uma Zona Oeste, Zona Norte muito grande ali, né? Muito populosa. Então, esses jornais, eles procuram novidades o tempo inteiro. Então, quando se apresenta ali algumas iniciativas de futebol feminino que vão ser preliminares aos jogos masculinos, isso é um grande diferencial, né? Oriundo dos subúrbios, né? Desses bairros todos. Jogos bons, né? Então, a gente tem uma análise técnica, né? Poxa, essas meninas estão aprendendo a jogar bola junto com os meninos, né? Com seus parentes, primos, irmãos. Então, né, a gente está falando, sei lá, Leônidas da Silva, por exemplo, né, que é oriundo dessa região. Então, essa novidade, ela é especulada, ela é, de alguma forma, incentivada pelos cronistas esportivos da época, o próprio Mário Filho, o Jornal dos Esportes. Os eventos esportivos têm ali uma chancela, né, ou mesmo uma produção desses jornais. E não à toa, então, essas mulheres elas vão ganhar espaço nesses jornais, para minha alegria como historiadora, né? Porque, de alguma forma, eu só consigo escrever sobre o que virou jornal, que foi registrado, né? Imagine quantas mulheres e quantas outras histórias ficaram para trás, né?
Então, isso foi fundamental para ter uma noção ali de que é possível ter uma imprensa que, inclusive, fale bem das mulheres, né? Algo que a gente acabou se acostumando, né, nos tempos recentes, né, de uma imprensa que sexualizou por muito tempo as nossas jogadoras, né, que sempre falou muito mal, de forma pejorativa do futebol feminino. Mas ali eu encontrei não só notícias, mas entrevistas com essas mulheres e, mais do que isso, imagens, né? A gente tem muitas fotos dessas jogadoras na década de 30, né? Isso revela o seu extrato social, revela a sua raça, revela assim, muitas características interessantes sobre esse ambiente do passado do futebol. Uau, que interessante tudo isso, Aira. E eu fiquei aqui pensando que você falou do ano de 2015, né? Que foi quando você começou essa pesquisa e tudo mais. Como que a sociedade recebeu esse seu livro, né? Uma vez que o país do futebol é sobre um futebol masculino, que você inclusive traz, é da seleção brasileira masculina, efetivamente, né? Obviamente você tem os campeonatos nacionais, enfim, mas é sobre a Copa do Mundo masculina. Então, como que a sociedade recebeu esse seu livro? O que as pessoas, qual foi o feedback que você recebeu das pessoas em relação ao seu livro? Sim, eu fiz o lançamento do livro, né, desse produto que nasce na academia, depois, né, ele tem essa adaptação, né, para uma leitura mais fluida, na semana de abertura da Copa do Mundo de Futebol Feminino no ano passado, 2023. Então, a gente já está em um outro contexto de receptividade, não só nacional, mas mundial desse torneio, com uma transmissão também muito mais democrática em relação a poder assistir não só os jogos do Brasil, mas todos os jogos, né, desse torneio. Então, eu fui muito generoso, assim, do público a aceitação, né? Não só porque também era um lançamento independente, ou seja, eu não tinha ajuda de nenhuma distribuição, de nenhuma editora, e a gente passou, assim, todas as semanas seguintes, a partir de julho do ano passado, fazendo lançamentos em várias regiões, em vários estratos sociais, né? Desde as quebradas aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, Tijuca, né? Eu consegui devolver, né, esse material para as próprias jogadoras pioneiras, né, que são oriundas também do subúrbio do Rio de Janeiro, ou seja, um dos primeiros encontros onde eu não vendi o livro, mas eu distribuí o livro foi no bairro de Inhoaíba, no Rio de Janeiro, né? Então, eu sou muito grata, assim, né, por uma curiosidade ali que gera, assim, nas pessoas no sentido de conhecer mais histórias sobre mulheres, mais histórias sobre brasileiras e, consequentemente, negociar mais histórias sobre o futebol brasileiro, né? Então, o livro ele continua transicionando, a gente acabou até saindo do Brasil, né? A gente fez um lançamento em Bristol, no Reino Unido, em Bruxelas, e também em Barcelona. Isso foi muito bom, porque existe também um interesse internacional a respeito, né, dessas histórias mal contadas sobre o futebol brasileiro. E hoje a gente tem expectativas ainda de continuar transitando, né, com essas histórias, inclusive agora com a confirmação do Brasil como país sede, né? Espero que a gente possa traduzir o livro para a gente ter mais leitores além do português e tudo mais. Uau, que interessante. Realmente, fiquei pensando porque eu sei que você se limitou ao Rio de Janeiro e São Paulo, né? Você, por um acaso, encontrou nessas suas pesquisas outros estados, né? Outras coisas Sim. como que foi? Porque essa pesquisa deve ter sido fantástica, mas você tem que limitar, senão você não vai parar nunca. Mas o que você Olha, encontrou também dos outros estados? na verdade, Jamília, eu não me limitei, né? Acho que as fontes elas vão dando assim, né, algumas configurações de regiões que de alguma forma ou tem esse futebol acontecendo, porque o circuito do futebol masculino está crescendo, né? Então, notadamente, o Rio de Janeiro, eu acho que é muito especial nesse sentido, é a capital do Brasil na época. Mas também, às vezes, você tem uma oferta mesmo na Biblioteca Nacional, que é a nossa maior biblioteca, né, do país, em relação a você ter materiais de uma imprensa mais regionalizada, né? Acho que essa é uma grande debate que a gente coloca, e eu continuo hoje nessas pesquisas estimulando que a gente digitalize, que a gente tenha mais acesso, ou que os alunos que me procuram, né, eles continuem fazendo essas buscas, seja nesse material de imprensa, mas também nas suas próprias casas. A gente tem encontrado nas casas muitos materiais de avós, né, como eu disse aqui, que elas não se reconhecem como jogadoras, mas de alguma forma acho que todo esse espírito, né, de poder falar sobre o futebol de mulheres nos dias de hoje, as permite lembrar, né? Poxa, mas eu jogava, né? Eu tinha. Então essa mulher, ela também é um personagem dessa história.
Mas, dito isso, não, o livro ele vai caminhar de norte a sul do nosso país, né? A própria capa do livro, né? Não sei se dá para ver por aqui, ela é a imagem mais antiga que a gente tem no nosso país sobre o futebol feminino, é 1920. Olha que lindas essas moças. E a gente está falando de meninas do Rio Grande do Norte, Natal, né? Não só de Natal, mas também entre essas mocinhas, né? Todas aqui bem vestidas, jogando futebol de vestido. Tem uma personagem super interessante que é Jandira Café. Jandira Café, que nada mais, nada menos, foi a primeira-dama do Brasil, esposa do Café Filho, que assume a presidência quando Getúlio, né, parte de uma dessa para melhor. Então, a gente tem, de fato, um espalhamento assim, nacional, lembrando que a iniciação do esporte, do futebol, não acontece restritamente em São Paulo e Rio de Janeiro, né? De toda a costa, todos os interiores, né? Já tem um trânsito gigantesco no Brasil afora. Então, a gente vai perceber o próprio Sul, né? A gente tem referência de Curitiba. E eu acho que o item mais interessante sobre esse espalhamento é o capítulo 2 que fala dos circos. Então, essa ideia de que, já que os clubes de futebol não ofereciam, né, uma oportunidade de meninas conhecerem, né, o esporte, né, como estava acontecendo principalmente nas elites, o circo ele tem esse papel muito fundamental de espalhamento, né? Então, essa itinerância que os circos faziam, eles levavam o futebol feminino porque o mundo inteiro estava fazendo isso, né? Eles entendiam que o que não acontece dentro das entidades esportivas, mas era uma novidade, né, bem quista, né, pelos seus consumidores da cultura, o circo oferecia dentro dos picadeiros, né? Então não se restringe ao futebol feminino, mas se a gente pensar as lutas de boxe, né, as ginásticas olímpicas, levantamento de peso, a gente tem esse ambiente ali de alguma forma disseminando essas outras modalidades que ainda estavam em negociação dentro desses âmbitos competitivos, e o circo vai ser fundamental. E o circo, ele faz esse trânsito no país na década de 20 com tratores, com carros, com trens e com navios. Então, na minha pesquisa, a gente tem, por exemplo, os mesmos ciclos que estão aqui na região sul, em Curitiba, chegando até Recife, por exemplo. E Recife não era o último lugar, né? Esses ciclos estão chegando em Manaus, por exemplo. Então, a gente ainda tem muito a descobrir em relação à importância, né, desse extrato cultural, que eram os circos, que eram mais importantes que o próprio cinema nessa época, pensando esse intercâmbio de culturas nacionais e internacionais no Brasil. Uau! Marcos, você quer que você abriu aí, assim, são tantas informações, eu sei que a gente está Não, assim, quase, estamos chegando no final já aqui, enfim, vamos lá, não, fala, Marcos. é impressionante, porque estou ouvindo aqui, estou viajando, né? Você falou no circo, você falou nas cidades e nos lugares, né? Que para onde o circo permitiu que o futebol feminino chegasse, é uma viagem assim. Isso dá um filme, hein? Isso Ah, dá um filme. sim, Isso sim, dá um sim. filme. Esse sorrisão lá que você abriu aí já deixou uma pista aí. Tem conversa em relação a isso, Aira? Eu já tô com o filme, na verdade, que está numa fase de competições dos festivais esportivos. O nome dele é As Primeiras. Ele faz um pouco um recorte sobre um conjunto de mulheres suburbanas, né? 5 delas, 5 jogadoras que vestiram a camisa da seleção pela primeira vez na década de 80, né? E oriundas desses bairros, né? De Bangu, Paciência, Inhoaíba, como eu comentei aqui. E a gente faz essa conexão, né? Dessas mulheres que estavam jogando um pouquinho antes, né? Da proibição nos mesmos bairros. Aí tem essa proibição, 40 anos sem futebol feminino no Brasil. E curiosamente, desses mesmos bairros, então, vai surgir a base da seleção brasileira nacional, né? Uma seleção oficial ali vestida pela CBF. O filme As Primeiras, ele venceu no júri popular, né, o Festival de Cinema de Tiradentes, então a gente saiu muito feliz em janeiro dessa conquista, né, uma conquista das mulheres, de nós brasileiras. A gente acabou de vencer há 2 semanas atrás o Cinefoot, que é o maior festival de cinema de futebol do Brasil, então no Rio de Janeiro de novo, e com a presença dessas mulheres. E agora a gente continua fazendo um circuito internacional com esse filme. E em breve e logo, logo menos, a gente vai estar no Canal Brasil, logo menos, quem sabe, no streaming também, né? De alguma forma, dando vazão também a esse ambiente de um contexto de Jogos Olímpicos, né? Que são as mesmas mulheres que vão competir em 96, pela primeira vez, né? Na exibição de futebol feminino dentro dessa competição. Então,
Não é o único recorte possível para um filme, né? Então a gente está sempre especulando possibilidades, né? São 3 capítulos completamente diferentes, para a gente chegar em novos públicos, né? Então, não só o público leitor, mas o público que consome o audiovisual, que consome a cultura brasileira. Obviamente, a gente teve dificuldade nas últimas gestões, né? Nos últimos 4 anos de fazer filme, de fazer cultura, mas a gente Deixa eu está aqui bater aqui na aguerrido. madeira. Não lembro isso, não, pelo amor de Deus. Deixa eu Pois bater é. aqui. Mas continuamos aguerridos, não desistimos nunca, né? Como bons Aí. artistas, né, que somos. Então, tá, tem filme também, tem leitura, tem filme, tem muito produto assim na própria internet quando a gente procura, exposições também, né? Então, eu fui curadora de 2 exposições no Museu do Futebol, Uau, Contra-Ataque e As Mulheres do Futebol em 2019, que a gente já usou base assim da pesquisa do livro. E recentemente Rainhas de Copas, né, 2023, ano passado, onde a gente trouxe finalmente a história do torneio Copa do Mundo, né? Afinal, a gente não sabia contar uma história de um torneio que começou em 91. Então, a gente precisa olhar para esse tema não só pela preocupação historiográfica, mas reverenciar essas pioneiras que continuam vivas, né? Elas estão sendo homenageadas em vida, então isso é um privilégio poder praticar isso nos dias de hoje, inclusive reunir esforços por uma justiça social que não foi feita para essas mulheres, né? Gente, é isso. Para quem, né, se não quer ler, pode assistir, né? Enfim, tem tudo, tem para todos os gostos, todos os bolsos, enfim. Lembrando para vocês curtirem e compartilharem essa live com as pessoas, né? Esse programa aqui, que é super importante para que nós possamos disseminar mais esse conteúdo sobre o futebol feminino, sobre o país do futebol, então, só que sobre sobre um outro olhar, né? Sobre o futebol feminino, que ele é super importante para a nossa sociedade. Nós estamos chegando aqui nos minutos finais. Rapidinho, Oi? lembrei do diretor, lembrei do diretor. Não vamos fazer um carinho no diretor, Paulinho Sacramento? Vamos. Sabe por que Bora, que eu lembrei, cadê? Jamile? É porque a Aira falou em 1914, né? E nós estamos lembrando agora, em 2024, o centenário da resposta histórica do Vasco, né? É Que em verdade. 1914, né? Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo, né? E os demais times da Liga Carioca disseram para o Vasco: não, vocês não podem contratar jogadores negros, vocês não podem jogar com trabalhadores. E o Vasco, numa carta maravilhosa, que está sendo comemorada agora o centenário da edição, do envio dessa carta, disse: não, nós vamos contratar sim, vamos jogar com trabalhadores e negros. Então, parabéns ao Vasco, isso tem que ser lembrado toda hora e todo dia, porque o ABI Esporte também é, assim como o Vasco da Gama, um local de resistência, assim como é hoje também a Associação Brasileira de Imprensa, que sempre foi, mas agora muito mais com o seu núcleo e a sua diretoria de igualdade étnico-racial, a ABI, que foi fundada por um jornalista negro chamado Gustavo de Lacerda, e que nós estamos aqui para reverenciá-lo também. Vamos embora, vai lá, Jamile. Que teve lá a sua história apagada, mas nós decidimos trazer à tona essa história Não também para que está as mais pessoas. apagado. Gustavo não está mais apagado. E, ó, tem um item inteiro sobre as vascaínas aqui, né, no capítulo Eita! Olha 1. só a conexão aí, ó. A gente encontrou, né, a equipe do Esporte Clube Feminino Vasco da Gama, que surge exatamente nesse contexto, né, pós a conquista do Campeonato Carioca. Vários coletivos, né, esportivos, amadores, né, amadores nesse sentido, né, não eram representantes do clube, eles vão surgir dentro dessa toada, né, de uma dinâmica popularizante, né, de um time que está transitando entre classes. E esse é um time que vai jogar no campo do Vasco. Ele não é um time do Clube do Vasco, né? Acho que é importante ressaltar que o mundo não era de fato feminista, continuava tendo várias estruturas ali excludentes, né? Principalmente na década de 20. Mas é um time de mulheres torcedoras e não só torcedoras, né? Elas não vão se contentar com esse lugar de assistência e vão constituir uma equipe em 24, vão permanecer atuantes até o ano de 29 e vão depois, de alguma forma, né, com essa falta de estruturação, né, da modalidade feminina de futebol,
ocupar outras frentes, né, de modalidades de atletismo, né, pelo Vasco, e depois, já que o Vasco não dá muita bola para elas acabam indo para os times suburbanos. Então, isso tem no livro, tem as imagens dessas meninas, né? Eu trabalho bastante com os historiadores esportivos do Vasco, no sentido da gente elaborar isso também e entender essa própria cartografia, né, do Rio de Janeiro em relação, né, à proeminência, né, desses outros estratos fora da Zona Sul, né, que estão cheios de mulheres que estão transitando a cidade, estão ocupando espaço público, né, e então fica aqui minha reverência, assim, obviamente, a importância do Vasco, mas também de outras equipes, né? O próprio Bangu, né? A gente tem várias equipes suburbanas que não existem mais, né? Então tem um apagamento, né? A partir dessa desigualdade em relação ao futebol que está na primeira divisão, mas e os futebols amadores e cariocas. Então é uma história também para a gente se reconhecer dentro dessa outra cartografia para além da Zona Sul e Zona Central do Rio de Janeiro. Acho que você andou tanto pelo Rio, Aira, que você só não visitou a ABI, né? Vamos, Ai, vamos. não, Então, ainda vamos não. preencher marcar. essa lacuna. Vamos preencher essa lacuna aí. Vamos embora. Você Bora. tem que conhecer a casa criada pelo Gustavo de Lacerda, que completou 116 anos, né, esse ano, Uau. dia 7 de abril, que tem essa história linda, né, em defesa da nossa democracia, da liberdade de imprensa e de expressão. Jamile, deixo com você aí para o encerramento. Paulinho, fiz o teu comercial, hein, cara? Vê lá, hein? Ó, Olha, o que eu queria falar antes de me despedir, obviamente pedir as considerações finais aqui da Aira, querida. Eu queria fazer um monte de pergunta para a Aira, enfim, mas acho que a gente pode fazer o seguinte: se nós atingirmos aí, quantas visualizações nós precisamos para esse vídeo aqui, Marcos, para trazer a Aira de volta? Acho que a gente pode vamos fazer isso. colocar. Vamos, gostei do desafio. Aira, chuta aí, vai lá, você faz o gol. Vamos lá. Quantas Eu vou visualizações falar você baixo, né, para eu voltar. Não, não, Ai, poxa, eu não vai, sei dá qual. um valor alto para esse passe aí. Não Isso sei, 10 aí. mil, gente, 10 mil é bom, não faz Tá, a menor falou. ideia. Falou e disse. Falou, tá Vambora. falado. Eu volto, tem Assim, Jogos Olímpicos, a gente pode falar, né, de forma mais amplificada sobre a presença das mulheres dentro desse circuito de ótimo. competições, né? Então eu Muito volto bom. sim. Tem Boa, muitas muito formas de abordar obrigado. esse tema, né? Acho que o tema é Sim. sobre mulheres, acho que mulheridades também, acho que nós temos muitos temas para abordar. Realmente, eu tenho várias questões, inclusive com os uniformes de qualquer área feminina, para mim são, enfim, nós podemos conversar isso. Mas precisamos encerrar aqui nosso programa, gente. Certamente essa Infelizmente, conversa, infelizmente. infelizmente, eu ficaria horas conversando com a Aira, mas precisamos então que vocês assistam aqui, compartilhem, curtem, enfim, compartilhem, obviamente, não só com todo mundo, mas especialmente com as meninas, para que elas conheçam também, sabe, que o futebol também é para elas. E, Aira, como que as pessoas, então, para finalizar aqui, como que as pessoas te encontram aí nas redes? O que mais, além do filme e do livro, tem? O que mais tem aí que as pessoas podem encontrar sobre os seus trabalhos e o que vem mais para frente? Eu ocupo o Instagram, que é um lugar visual também, né? Onde eu consigo estar um pouquinho só do meu tempo ali, e é um lugar onde eu faço a divulgação, né, do livro, como eu disse, é uma produção independente, capa dura, mais de 300 páginas, coloridíssimo, todas as imagens, né? Então, essas fotos encontradas nos acervos pessoais, institucionais, nos próprios jornais, tudo isso eu estou entregando aqui no livro, porque a gente precisa ainda muito superar, inclusive, a minha própria produção. A gente precisa pesquisar muito mais sobre as mulheres. Então, o livro está no link na minha bio, a R$ 65 mais o frete. Também tem algumas livrarias parceiras aí, né? Martins Fontes, algumas livrarias menores no Rio de Janeiro, São Paulo. Então, é uma forma de contribuir com esses processos de pesquisa independente, né? E a gente, então, ter mais coragem de avançar, né? Seja para fazer um filme, um curta, uma animação, um livro infantil, exposição, tudo isso que eu tenho trabalhado nesses últimos muitos 10 anos. Então, fica esse convite para conhecer não só esse produto, né? O livro, lindão, mas também a gente está sempre fazendo eventos, né? Falando, seja em podcast, lançando outros produtos, né? Aqui em São Paulo, a gente está com uma pesquisa muito bonita sobre coleções esportivas de todas as modalidades, fazendo um grande mapeamento no sentido de criar uma política de maior relacionamento e rede entre coleções, colecionadores, arquivos, porque a gente precisa revisitar com um
olhar, né, contemporâneo, o que foi produzido ao longo desses 100 anos e, de alguma forma, criar discussões mais aprofundadas sobre a história do esporte brasileiro. Então, eu conduzo essa pesquisa no SESC São Paulo, mas ela está ali hoje aberta para as pessoas indicarem, eu tenho aqui um conjunto, eu conheço uma pessoa, né, tá aqui vários ingressos paralímpicos que a pessoa guardou, tudo isso nos interessa, sim, porque o trabalho não está restrito ao futebol, nosso país ele tem uma dinâmica esportiva muito bonita e a gente merece, então, conhecer esses personagens de novo em vida o quanto antes. Então, eu faço essa provocação para que a gente participe, né? Faça a sua pesquisa também, né? Faça disso uma rede, a sua avó, seu tio-avô, o seu vizinho, todos eles, de alguma forma, são contribuintes dessas histórias, desses materiais de preservação. Então, eu agradeço de novo ao convite de vocês, Marcos, Jamile, obrigada pela oportunidade, que a gente continue se encontrando. Por favor, então, por favor, sigam a Aira Bonfim nas redes sociais, entendam mais esse legado que ela está deixando, que sorte a nossa, então, a Aira ter feito essa pesquisa e outras tantas que certamente virão a partir dela. E é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez no AB Esporte. Vamos encerrando por aqui. Marcos, se você quer se despedir das pessoas que estão nos assistindo, ou vai ficar Não, assim sim, mesmo? sim, sim. Não, não, sim. Vou dar um tchauzinho para todo mundo, lembrando que a ABI Esporte, toda segunda-feira, né? Com a programação inédita nos canais da ABI. Agora também temos o Instagram. Paulinho está Temos. bombando no Instagram, muito legal. E voltamos então, né? Na próxima segunda-feira. Aira, muito obrigado por essa entrevista. Gostei muito de ter te conhecido aqui nesse canal, mas já convite feito, você não vai poder recusar. Vindo ao Rio, nos procure na ABI, vamos fazer aquela visita legal que você vai gostar, tá bom? Muito Tchau, gente. obrigado. E Gente, vai muito ter Copa, obrigada. hein? Vai ter Copa em 2027. Vamos Isso comemorar e aí. curtir. Muito, Muito bom. muito, Vamos muito falar muito. obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima Tchau, segunda. tchau. Tchau, tchau. Tchau.